O hospital abandonado. Quando eu era adolescente, eu e uns amigos decidimos explorar um hospital abandonado na nossa cidade. Nós sempre visitávamos locais abandonados e não tinha nenhum motivo especial para irmos ao hospital. Foi uma decisão aleatória. Entramos por uma sala pequena que levava à recepção e às escadas. Observamos que onde normalmente havia uma porta aberta, estava um pedaço de madeira bloqueando a porta e entramos. E estranhamos. Depois de algum tempo tentando empurrar e abrir, ouvimos uma voz por trás da porta gritar: "Saiam daqui!" O som parecia estar saindo da terra. Saímos correndo, desesperados, empurrando uns aos outros. Hoje em dia, quando lembro, percebo que pode ter sido um morador de rua ou um guarda, mas foi facilmente o momento mais assustador da minha vida. O vizinho. Estava lendo sozinho em casa quando eu vi um piano tocando. Eu vivo em um duplex e tenho vizinhos no apartamento em cima do meu apartamento. Então achei que fosse eles. O barulho só aumentava, então eu decidi checar. Mas assim que cheguei ao topo da escada, o som parou. Eu não conseguia acender as luzes. O interruptor não estava funcionando e eu surtei. Nesse momento, meu colega de quarto chegou e as luzes se acenderam. Essas coisas continuaram acontecendo por muito tempo. Eu ouvia passos na escada, via luzes piscando e vultos se mexendo. No episódio mais assustador, estava na banheira e comecei a ouvir música alta vindo do vizinho. Quando saí do banho, percebi que a música vinha do quarto do meu colega. Eu estava sozinho em casa. O rádio tocava um CD e a caixa do CD estava ao lado. Não havia explicação nenhuma para o que estava acontecendo. O observador. Estava assistindo TV na sala de casa perto de 1 da manhã. Do meu sofá eu consigo ver a sala de jantar e meu quintal. Através da janela, do nada percebo uma movimentação com um canto de olho e minha atenção se vira para a sala de jantar. Foi então que vi um homem me observando pela janela. Em terror, saí correndo escada acima para pegar um pedaço de metal. Eu esperei por um bom tempo e então fui para o quarto do lado oposto onde tinha visto um homem e olhei pela janela. Ele estava andando calmamente pela calçada. Eu não dormi aquela noite. Próximo relato: ajude-me. Fugindo do ritmo acelerado da vida na cidade grande, um casal decidiu se mudar com seus 2 filhos para uma casa de campo no campo, que ficava muito perto do vilarejo onde nasceram. A casa estava desabitada há muitos anos e precisava de alguns reparos, mas o preço reduzido o convenceu. A casa era velha, mas estava barata e eles compraram, né? Coisa de filme. As crianças, um menino de 10 anos e uma menina de 6 anos, cada uma se mudaram para um quarto e ficaram felizes em ter seu próprio quarto. Entretanto, algo muito estranho aconteceu durante a primeira noite e eu tenho que abrir a porta para minha gata, só um minuto. Enquanto todos dormiram, a menina saiu da cama e parou em um dos cantos do quarto. Ela começou a se agarrar à parede
de maneira enquanto sussurrava repetidamente: ajude-me. A pequena Elisa já havia sido sonâmbula antes, por isso os pais não estavam preocupados no início. Como precaução, eles decidiram que as crianças deviam dormir no mesmo quarto. A partir de então, Elisa começou a se levantar todas as noites depois que seu irmão adormeceu. Ela iria para o outro quarto e se arranhava na mesma parede enquanto repetia: ajude-me. Além deste comportamento obsessivo, a menina se tornou muito retraída e estava sempre triste. Depois de indagar na aldeia, os pais descobriram que um homem e sua filha haviam vivido na casa. Aparentemente, a menina havia se perdido na floresta e seu pai cometeu suicídio pouco tempo depois. Preocupados e assustados, os pais de Elisa decidiram remover alguns dos painéis de madeira que cobriam a parede em que sua filha estava arranhando. Atrás deles encontraram um pequeno esqueleto com as mãos amarradas. Tenso. Então, vamos com o último relato de terror da noite. A cabine. Essa é a história não contada de um caçador que um dia foi para a floresta para fazer exatamente isso, caçar. Em sua viagem, ele decidiu mudar de rumo para dar diversidade ao seu ofício. Então, ele virou seu caminhão e o estacionou em frente a uma área de floresta desconhecida que tinha a reputação de ser abundante em grandes presas. Ele estava com sua espingarda presa às mãos, esperando por algum animal descuidado, mas não conseguiu ver mais longe do que o seu nariz, pois de repente uma forte neblina veio sobre o local. Era tão espesso e tão profundo que o caçador não conseguia encontrar o seu curso original. E vagueou mais profundamente na floresta do que havia planejado. Ele andava e andava, esfregando as mãos nos antebraços, pois o nevoeiro trazia consigo um arrepio atroz que arrefeceu o pobre caçador até a medula. Estava muito frio. Enquanto uma fumaça branca distinta subia da sua boca a cada respiração. Ao mesmo tempo, tremendo como uma folha, o caçador começou a dar gritos perfurantes de desespero, pois sentiu que 2 dias inteiros haviam passado. Ele sentiu fome, sede, frio e angústia, até que, ao longe, ele avistou de repente uma pequena cabana de madeira. Ele correu para a cabana e, por desespero, entrou sem sequer bater a porta. Tudo estava escuro, então, o melhor que pôde, ele encontrou um pequeno interruptor. Mas quando a única sala iluminada, o horror passou por seus olhos ao ver um conjunto de quadros com retratos de pessoas olhando para ele. Alguns tinham a cara cheia, mas outros não exatamente. Alguns tinham os olhos, outros tinham os dentes e alguns tinham o rosto inteiro. Entretanto, cansado, confuso, apavorado e, ao mesmo tempo, aliviado por ter encontrado um abrigo, não importava como fosse,
ele decidiu que qualquer buraco seria melhor do que aquela tortura sem pistas. Então ele tirou um cobertor e praticamente desmaiou devido à fome, sede e angústia. Entretanto, depois de um tempo, o homem acordou de repente devido a uma luz sufocante batendo no rosto. E naquele momento, quando viu o cobertor que havia usado na sua frente, percebeu que aqueles quadros não eram retratos, eram janelas. Bom, gente, vamos terminar por aqui. Um beijo para todos e até a próxima!